Coloque a mão no coração, vamos falar com o Senhor. Graças a Deus. Deus querido, Pai amado, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na Sua presença. Mais uma oportunidade, Senhor, de plantar uma boa semente, de fazer coisas, meu Pai, que até então nós estávamos cegos, distraídos, negligentes, omissos, mas que essa é uma oportunidade, Senhor, de nós mudarmos, muitas vezes até o rumo do nosso destino, com decisões, nos levantando como homens, como mulheres realmente impactantes, pessoas realmente, Senhor, que não aceitam ser comuns, que não aceitam estar na média. Então que o Senhor possa, Senhor, derramar esse Espírito sobre nós, meu Deus querido. Que tenhamos esse espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, de nos levantar, meu Pai, não aceitar o padrão mediano, o padrão mundano, Senhor. Nos ajuda. Derrama sobre nós essa unção, Senhor. Nós estamos finalizando esse projeto, essa etapa, Senhor. Esse ciclo no nosso ano dos projetos de conquistas. Ontem fizemos as orações, meu Pai, a queima dos pedidos. Essa semana teremos, meu Pai, a entrega do azeite para consagrar todos os nossos sonhos. Mas nós temos que entender, meu Pai, que a semente, ela precisa ser lançada. Mas após ela ser lançada, até que ela nasça e ela frutifique, ela precisa ser cuidada. Precisa ser guardada, protegida, regada, adubada, tirar os matos, tirar as distrações, tirar aquilo que vai atrapalhar o crescimento daquela semente, Senhor. E que nós venhamos a ter essa sabedoria, esse espírito, meu Pai, consistente, continuista, de não viver de propósito, mas viver com um propósito, de não viver, meu Pai, de motivação, mas ser guiado pela fé, por decisões corajosas, firmes, de não estarmos aqui, meu Pai, fazendo o que a maioria está fazendo, mas estar aqui fazendo o que poucos estão dispostos a fazer, porque a maioria das pessoas tem uma facilidade de começar coisas, mas é uma minoria, Senhor, que mantém, é uma minoria que estabelece, que tem consistência, que tem estabilidade, que tem continuismo. E esse é o seu povo, Senhor. O povo de Deus é um povo diferenciado. Então eu te peço que cada um que está aqui comigo, cada um que estiver na nossa igreja virtual, pela transmissão, cada um que estiver nas demais igrejas, que o Senhor possa nos ajudar neste dia, derramando o seu favor, a porção diária de favor que nós precisamos para este dia, Senhor. Porque temos muitas coisas a fazer. E o dia vai terminar, querendo ou não, mas com a sua graça, nós podemos terminar com muita excelência, nós podemos terminar com rompimentos, nós podemos terminar realmente com aprendizados, com uma visão ampliada. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a romper tudo o que é necessário para que o Senhor possa fazer nas nossas vidas tudo o que o Senhor já prometeu, porque quem impede o progresso e os avanços somos nós, meu Pai, com incredulidade, com passividade, com uma série de situações que na verdade só atrasam a nossa vida. E o Senhor não tem pressa, o Senhor espera uma atitude da nossa parte, o Senhor está fora do tempo, o Senhor está aí, não muda nada, mas para nós muda tudo, Senhor. Nós não temos tempo a perder porque a nossa vida é tão curta. Às vezes a gente sempre acha que sempre teremos um amanhã, e nem sempre. Pode ser que hoje seja o nosso último dia, nós não sabemos, e nós temos que viver cada dia como se fosse o último, sendo pessoas especiais, zelosas, amorosas, equilibradas, espirituais e íntegras, fazendo o nosso melhor para o Senhor, fazendo o nosso máximo para as pessoas, fazendo o que é preciso, Senhor, sem apresentar desculpas, sem justificar nada, simplesmente fazendo o que nós sabemos, simples assim, Senhor. Não quer dizer que seja fácil, mas nós temos o Senhor que nos dá graça, Senhor.
Então derrama sobre nós e que cada um tome posse dessa unção e desse poder, para que faça tudo o que precisa ser feito, Senhor. Para que perdoe, para que quebre barreiras, para que se limpe, Senhor, de toda a carnalidade, para que estabeleça uma rotina, um estilo de vida que agrada ao Senhor e não a própria carne, mas que a nossa vontade seja a sua, Senhor. Que tudo aquilo que nós um dia não estávamos dispostos, porque era difícil, não era gostoso, é complicado, essa é a carne falando. Mas quando o Senhor nos capacita e nos derrama do Teu Espírito, nós fazemos o que o Espírito quer. E aquela se torna a nossa própria vontade também, porque a nossa vontade é a sua. É assim que nós temos que trabalhar todos os dias, Senhor. Que a nossa vontade seja a mesma do Senhor. Aí isso não vai ficar difícil, porque nós já estabelecemos um padrão, e o padrão certo é o do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essas pessoas, por todos que estão aqui comigo, que o Senhor possa nos ajudar e que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando chegamos. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Fala comigo, por favor. Fé ofensiva. De novo, pessoal, mais forte. Fé ofensiva. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você analise, anote, né? Será que nós temos praticado uma fé ofensiva, uma fé que ofende? A exemplo, por exemplo, né, da mulher do frasco de alabastro, que derramou aquele perfume caríssimo aos pés do Senhor, que a casa toda ficou perfumada. Aquilo foi uma fé. Como Jesus disse, né? Ela está me preparando para o sepultamento. Ela não está esperando tudo acontecer, como as mulheres foram, né? Quando já estava tudo já consumado, estavam indo lá para o sepulcro para levar as especiarias, tal. Aquilo era o que todos faziam. Seja Jesus, seja parente, seja qualquer pessoa. Assim era a tradição. Naqueles dias, né, após a morte do parente e tal, as pessoas iam. Isso era comum. Mas a fé daquela mulher foi algo incomum. Foi de fazer algo diferente. Foi de chamar a atenção do Senhor. E chamou. Tanto que ela é dito que ela seria lembrada para sempre. Sempre que a palavra fosse levada, haveria sempre lá o testemunho dessa mulher. O exemplo de amor, de dedicação, de fé dessa mulher. Então, será que nós temos trabalhado, tido atitudes, durante todo esse período, né, que nós estamos finalizando? Nós temos rompido, nós temos trabalhado com uma fé diferenciada, temos rompido, como incomodado, como os discípulos ficaram lá falando, nossa, que desperdício, podia ter feito isso, aquilo. Será que nós temos incomodado? Será que as pessoas têm visto? E é aquela história, né? Como a gente viu agora recentemente, para passar as madrugadas aí no carnaval, destruindo com a sua vida, com a sua saúde, né? Colocando um monte de demônios no corpo, né? Com tantas coisas erradas que as pessoas vão se entregando, não tem problema nenhum, ninguém critica, está tudo certo. Mas você estar na igreja, você passar um domingo em jejum, você, como se faz muito, né? Essas lives, por exemplo, né? Todos já devem ter visto isso, aquela pessoa que acorda às 4h30, 5 da manhã, para ensinar, para dar dicas, para mostrar uma disciplina, para dar uma direção para a pessoa ficar rica, para ser bem-sucedida financeiramente. Todo mundo já conhece, já viu coisa assim, não é? Sim? Ninguém acha ruim. Nossa,
A pessoa até aplaude, né? Nossa, a pessoa acorda cedo, né? Para estudar, para participar da live do fulano de tal, para aprender alguma coisa, tal. Mas você acorda às 5 da manhã para ler a Bíblia, para orar. Ah, mas você está fanático demais. Passa 3 dias assim se destruindo. Hoje em dia até mais, né? Até 5. Tem pré-carnaval, tem pós-carnaval, tem carnaval o ano inteiro, né? Parece que a pessoa... O que significa isso? A fuga da vida, né? A pessoa quer fugir, não quer começar a vida, não quer trabalhar, não quer enfrentar. Não quer enfrentar. É uma angústia para segunda-feira e uma ansiedade para sexta-feira, não é verdade, aí no mundo? Sim ou não, pessoal? Por quê? Quer que o negócio acabe logo, não é assim no final do ano? Nossa, que acabe logo. E a bispa sempre fala, vai mudar por quê? Só vai mudar o calendário. Não vai mudar a sua vida, não vai mudar nada. A sua vida está passando. O seu corpo, o diabo, Deus, ele não liga. Se é 31 de dezembro, se é 1º de janeiro, não muda. Muda para a gente, que tem uma organização de data, essas coisas. Para o diabo, ele está todo dia, ele acorda disponível, ele acorda cheio de animação para destruir pessoas. Deus tem ansiedade, tem prazer em nos abençoar, mas se eu não dou o que ele tem me dirigido a fazer para ter uma vida abençoada, para ele também não muda. Ele é eterno. Mas para mim muda, para você muda, para os nossos familiares muda, porque se nós não fazemos o que precisa ser feito, alguma coisa nós estamos fazendo. Ou seja, se eu não estou fazendo o que é certo, logo eu estou fazendo o que não vai funcionar. Então não tem problema, né? As pessoas passarem aí 5, 7 dias, acabando com a sua vida, engravidando, abortando, destruindo relacionamentos, pegando doenças. Ninguém fala nada, não tem problema. Você não é fanático, você não é maluco, você está tudo bem, você está se divertindo. Mas para você ler a Bíblia, para você acordar mais cedo, para você meditar na palavra, para você estar numa madrugada, numa reunião, para você estar num culto, aí não é longe, é difícil, está cedo demais, porque eu trabalho muito, né? Não dá tempo, é caro isso, é longe para aquilo. Mas as pessoas cruzam a cidade para ir num shopping, viajam para ir num restaurante que o fulano diz que ali tem um negócio que é extraordinário, né? E não tem problema nenhum. Então, como é que nós vamos viver essa grande vida? Essa poderosa vida? Esse governo, essa vida extraordinária? Tendo uma fezinha comum, que não incomoda ninguém. O diabo está rindo. Está parecendo aqueles pinchers, né? Que ele é bravo, que ele é, né, violento. Mas ele é um pincher. O que pode fazer de mal aquilo lá? Você dá um chutezinho assim, ele pode grudar no seu tênis, né? É verdade. Porque ele é meio Davi, né? Na cabecinha dele, né? Ele acha que ele é um Rottweiler, mas na verdade ele não tem porte para nada. Mas na cabeça dele ele crê que ele é um Davi praticamente, que ele é um Rottweiler por dentro. Por fora não, mas por dentro ele é um Rottweiler. Um Pitbull. Mas não mexe, não incomoda, não faz diferença. Então, qual o impacto da minha fé na minha vida? Qual o impacto da sua fé na sua vida? O que essa fé tem te levado a fazer? O que essa fé tem te levado a romper? Nós temos que analisar isso. É muito sério, pessoal. Senão a gente se acostuma com tudo, a gente fala isso direto. Tem gente que se acostuma a ter uma família abençoada e despreza essa família, é grosso com essa família, é estúpido, não dá atenção para essa família. Mas tem gente também que se acostuma com a solidão. Sim ou não, pessoal? A pessoa se acostuma em viver sozinha, viver isolada. A pessoa, ela acostuma em ter uma vida abençoada, ter um carro abençoado, tem saúde, mas tudo é longe,
Tudo é complicado. Porque o trânsito. Porque o meu chefe. Então, mas você esquece que você tem um carro para ir lá, você tem saúde para ir trabalhar, você tem um lugar que você tira lá o sustento da sua família. Não, mas aí já é tudo ruim. Mas aí a pessoa perde, aí também fica ruim também. Então a pessoa se acostuma com tudo, ela se acostuma com as dores. Ela se acostuma a viver tomando anti-inflamatório. Ela se acostuma a viver com a dor no joelho, com a dor nas costas, com a dor de cabeça. As pessoas se acostumam a viver. Se acostuma com o que não deve se acostumar. Se acostuma em estar na igreja, se acostuma em estar num culto. A pessoa às vezes leva 1h30, 2. É o que eu falei já outras vezes. Esse culto das 7 aqui, você não acordou 6h30 para estar aqui. Então você pagou um preço para estar aqui. Num domingo de manhã, por exemplo, você pagou um preço para estar aqui. Tem gente que vem de outra cidade. Às vezes leva 1h30, 2 horas para chegar aqui. Mas está aqui. Tem gente que vem de outro estado. Na Santa Ceia, tem lá toda vez a programação, seja ônibus, seja avião. Ela faz um sacrifício para estar aqui na Santa Ceia, ou na abertura de um propósito, no encerramento de um propósito. Ela paga um preço. Mas se a gente não ficar esperto, atento, a gente se acostuma também. E a vida não vai. E o que aconteceu? Por que minha vida não anda? Eu estou na igreja, eu faço um propósito, eu não falto aos cultos. Então, mas essa fé tem mexido com você? Ou também só me acostumei a todo mês eu viajar, a todo domingo eu estar lá, a toda quarta-feira eu estar aqui? O que isso tem mexido nos seus resultados, no seu estilo de vida, na sua mentalidade, na sua forma de falar, na sua excelência no seu trabalho, na sua mudança dentro da sua casa? O que isso tem mudado? Do contrário, é o auto-engano. É o auto-engano. Então o que tem mexido, a minha sabedoria tem aumentado, a minha inteligência tem crescido, a minha mente tem expandido, os meus sonhos estão maiores, eu tenho perseguido aqueles sonhos, eu continuo fazendo projetos medianos, que se eu trabalhar um pouco mais, me esforçar um pouco mais, eu vou alcançar. Então eu nem aumento muito os meus sonhos para não me frustrar. Aí eu não tenho frustração, mas eu vou ter uma frustração, porque eu vou ver o outro avançando, vencendo, testemunhando, e eu aqui, apresentando desculpas. Porque o outro assim, sabe, ele teve aquele favorecimento, não porque a ideia que ele teve, porque o ramo de atividade dele é muito bom. Não, pessoal. Para todas as áreas da vida, para todos os ramos de produtos da sociedade, tem a pessoa, tem o cara, tem a empresa que é o número 1. Uma vez eu já até falei, né? Até para o cara que fabrica saco de lixo tem o cara que é o número 1 do ramo, não é verdade? Então não existe essa, não, porque a minha ideia, porque o fulano tal, porque aquilo, porque nesse momento. Não, tem salão, por exemplo, salão de beleza. Tem salão que você, sei lá, tá em shopping, tem rede, e tem um salão que é um salão de bairro, mas é salão. Não, porque salão não dá, não é uma mecânica. Tem a mecânica lá, aquela pequenininha e tal, cabe 2, 3 carros, e tem aquelas oficinas gigantes. Então, para todos os ramos, tem aquele que é o cara que tem tido mais sucesso, que tem tido mais disciplina, tem aberto a mente, tem estudado mais, tem tido um atendimento excelente, porque assim, para arrumar um carro, o cara vai lá, arruma. Mas tem aquele lá que cuida, trata bem, explica, te ajuda, sorri para você, e tem aquele mecânico que parece que você está pedindo um socorro, a misericórdia para ele. Fala, cara, mal-humorada, tal, né? Ainda dependendo do cara, se não for um cara íntegro, ele arruma um negócio e solta outro para você voltar e manter aquela fidelização nele. Então, para tudo tem isso. Então, nós temos crescido
Porque à medida que nós ouvimos a palavra, ela vai preenchendo, ela deve fazer isso. Quando eu dou abertura. À medida que nós vamos ouvindo a palavra, você vai lendo a palavra, escutando os programas, assistindo aos cultos, ela vai preenchendo as nossas lacunas. Ela vai moldando o nosso caráter. Então, essa palavra, a palavra de Deus, ela precisa preencher o nosso coração. Como exemplo de quando Deus fala com Josué, né? Deus fala lá para Josué, medita na palavra todo Shabá, todo sábado, não fale um sábado, você vai meditar na palavra. É isso que ele fala? Sim ou não, pessoal? Medita quando? Dia sim, dia não, segunda-feira, todos os dias. Medita na palavra dia e noite, todos os dias. Não se afaste do livro da lei, não fica longe. É o que a bispa falou já. Por que Davi, que era um cara extraordinário, foi um cara extraordinário, amava a Deus, queria agradar a Deus, por que ele falhou na busca da arca? Ele quis fazer o que o filisteu tinha feito. Por que ele fracassou? Porque ele não leu a Bíblia. Lembra disso? Que ele foi consultar depois a palavra, aí ele viu qual que era o jeito certo. Lembra? 6 passos, o sacrifício. Por que ele falhou? Porque ele não foi na Bíblia. Ele não foi na palavra. Por que as pessoas vão fracassando? Porque elas não vão na palavra. Parece óbvio. E é. Mas eu preciso entender isso. Porque você pode até ler a Bíblia, mas se você não conhecer a palavra, a essência daquilo, você vai virar um teólogo. Você vai conhecer a palavra, a Bíblia, você vai até saber recitar os versículos, mas é a mudança na vida. É aí que está. A palavra não vem para me deixar mais inteligente. Ela vem para mudar a nossa vida. Ela vem para mudar a nossa vida. Ela tem que mudar. Ela precisa tomar o nosso coração. Medita dia e noite, saiba a palavra, saiba dizer a palavra, saiba declarar a palavra, mantenha a palavra no seu coração, tenha a palavra de cor. Quando vier um pensamento, uma coisa na sua vida, você sabe rebater com a palavra. Como Jesus fez. Jesus usou a palavra para rebater o diabo vem com as suas setas. Nós rebatemos com a palavra ou nós ficamos com o que ele fala? Mas muitas vezes a gente nem sabe que é o diabo falando, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E às vezes pode ser também. E a gente vai acreditando em tudo isso. Deixa eu fazer o que eu fiz semana passada. Você é forte ou é fraco? Vamos de novo. Você é forte ou você é fraco? Sua boca disse isso. Apesar de ser na segunda vez, que já não deveria. A sua boca disse isso. Mas o que a sua mente disse? Você acredita nisso? Se eu te perguntar, você se sente capaz ou incapaz? Capaz. Você é forte ou você é fraco? Eu sou forte, mas o que a sua mente diz para você? Eu não estou nessa condição, porque ali o meu sócio me passou a perna. Eu não estou nessa condição porque o mercado não está favorável. Eu não estou nessa condição porque eu não tive a oportunidade de estudar aquilo. O que a sua mente diz? E o que a palavra diz? E nós vamos ficar com o quê? Com as opiniões, com o mercado, com a tendência, com o nosso histórico.
com o quê? Ou vamos ficar com a palavra mesmo? Porque, infelizmente, pessoal, a maioria das pessoas, elas não falam a língua de Deus. Qual é a língua que você fala? Qual que é a sua língua? Não é língua portuguesa. É língua de vitorioso, de vencedor, língua da fé. Qual é a língua que nós usamos? É a linguagem do Ministério Mudança de Vida? É a linguagem da palavra de Deus? Ou é a linguagem do mundo? Quando você se pega aí pensando, falando com um amigo, parente, vizinho, colega de trabalho, você fala qual língua? A língua do mundo? Ah, está tudo caro. Nossa, porque está demais. Você vai no mercado, você pega 3, 4 itens e já deu R$100. Você vai na padaria, pega 3 pãezinhos, dá R$14. Puxa vida, não dá nem para comer um pão hoje em dia. Está tudo caro. Aí subiu de novo o combustível. Subiu, vai subir sempre. Todo ano vai ter inflação. Todo ano vai ter alguma coisa, alguma crise. A vida é assim. Se não é hoje, antigamente era um problema na colheita. Era uma geada que dava, o cara perdia a colheita inteira. Era um ano diferente de seca, a chuva não caiu direito, não vingou lá o negócio. Sempre vai ter uma crise. E o ser humano está aqui porque venceu as crises. Olha aí a Segunda Guerra Mundial. Quantos milhões de pessoas, nem sei lá, 50 milhões de pessoas morreram? 60 milhões? Não sei. Mas foi gente pra caramba. Foi muita gente. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então qual é a língua que nós falamos, pessoal? Sempre existiram crises, guerras. E hoje em dia o negócio é ainda mais leve, né? Porque antigamente o negócio era no pau mesmo, né? É no tete a tete lá. Era homem com homem, espada com espada, né? Então era mais bruto o negócio. Então qual é a língua que nós falamos? O povo lá que estava lá com Davi, só ficava falando, né? Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do homem, olha só. E porque o rei vai dar para o cara que matar ele, vai casar com a filha, vai ter isenção de impostos, vai ser honrado, e só falando no assunto. Mas ninguém levantou do lugar para assumir a posição. Então o pessoal vai falando, né? Da vida, da economia, do rei, do gigante, da dificuldade, do preço das coisas, do como está caro. Qual é a língua que nós falamos? Qual é a língua que nós falamos? Nós vamos aceitar sermos ordinários ou vamos ser extraordinários? Extraordinário muitas vezes se tornou apenas uma palavra na vida de muitas pessoas, porque ela não persegue isso. Ela continua falando que ela está cansada, que ela está com sono, que ela está com fome, que ela não está com vontade, que ela está difícil. Essa não vai ser extraordinária, porque ela só faz o que ela está com vontade, o que ela está sentindo. Mas as pessoas extraordinárias, elas fazem o que é preciso. Você quer um casamento extraordinário? Não vai ser fácil. É fácil a gente ter um casamento bem ruim. É bem fácil. É difícil conviver, mas é fácil ter. É só você ser egoísta, você não dá atenção para o outro, você falar o que vem na cabeça. Mas ser crente, é difícil ser crente. Porque você tem que ter uma boa atitude, você tem que segurar a sua língua, você tem que falar o que edifica, o que é realmente útil, né? Você tem que manter a sua fidelidade, você tem que não pode ficar olhando, ter o olho comprido, você não pode ficar pensando tudo que vem na sua mente, você tem que agir com integridade, né? Ter uma saúde porcaria é fácil também. É ruim para viver, mas é facinho. Dorme a hora que quer, come o que está com vontade. Não estou a fim de comer brócolis, legumes e verduras. Eu quero comer batatinha, eu quero comer McDonald's, eu quero comer macarrão. A criança briga para comer macarrão? Estrogonofe? Não, come assim, rapidinho.
Você não precisa brigar com ela. Come esse macarrão. Não, é tranquilo, é divertido para elas. Mas na hora que chega a cenoura, o brócolis, a beterraba, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Algumas bem pouco trabalho, porque já foi incutido da importância, do que é necessário. Outros, igual às vezes vai em praça de alimentação, a mãe com aquele prato bonito, mas o menininho, né, tadinho, deixa ele crescer e ele ter a vontade dele de fazer o certo, né? Aí bota lá 3 nuggets, um pouquinho de batatinha, um pouquinho de macarrão. Essa é a comidinha deles. Então, nunca vou ser extraordinário vivendo assim. Tá difícil, tá complicado. Mas ter uma saúde abençoada, exige. Você tem que se privar de algumas coisas, você tem que fazer uma atividade física, você tem que ter hábitos corretos, porque hoje você pode não ver muita diferença, mas daqui a 20, 30 anos, isso pode te livrar de um câncer, isso pode te livrar de um infarto, você vai conseguir segurar seus filhos, seus netos, brincar com eles, correr, brincar de bola, andar de bicicleta, né? Mas hoje você plantou, para que daqui a 20, 30 anos, igual o pessoal fala, né? Os meninos, aí os jovens de 18, 20 anos, os bichinhos comem pedra, e não tem problema nenhum. Mas na hora que você está lá com 50, você não teve uma construção correta, você já está acima do peso, você já não tem aquela energia, e o corpo já não responde como antes, a cicatrização. Por quê? Porque não foi feito uma boa base. Então é isso. Eu nunca vou ser extraordinário sendo ordinário, sendo comum, sendo uma pessoa comum. Então, como que nós vamos chegar nessa vida incrível? O que eu tenho feito para chegar nessa vida incrível? Nós começamos as coisas e damos sequência. A hora que terminar agora domingo, você pegar o seu azeite, você tem o que ungir? Você vai ungir? Ou serviu para quê? Do quê? Cadê? Está no papel. E agora? E a ação? E lá você usar a sua fé, e você não medir esforço, e não ficar falando, meu Deus, mas como? Mas para isso que você está aqui. Se tivesse como, você faria. Não é verdade? Se tivesse como resolver, você não resolveria? Sim ou não, pessoal? Então, mas se você coloca num projeto, que você quer coisas extraordinárias, coisas grandes, você precisa, então, se levantar. Não, eu vou lá, vou ungir a minha família. Aquele marido que não vem na igreja, meu filho, é difícil. Eu vou ungir esse pessoal. Eu vou orar com esse pessoal, eu vou ungir lá a minha casa. Aquele empreendimento que vai começar a construir, não sei nem como nem para dar para parcela, eu estou sabendo fazer. Não, eu vou lá ungir ele, Deus vai me dar condições, Deus vai me abrir portas. Porque aquela empresa, porque só entra lá quem tem esse tipo de currículo, quem teve esse tipo de experiência. Eu vou lá na porta daquela empresa, eu vou ungir, eu vou mandar meu currículo, eu vou ter a minha atitude de fé. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Deus fará a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Ou nós temos feito as coisas do mesmo jeito. Ora igual, vida espiritual igual, casamento igual, no trabalho sou igual, não vou ter a vida extraordinária. Porque eu não tenho uma fé que ofende. Essa fé não incomoda nem a mim. Não vou nem pensar nisso para não me frustrar. Não vou nem para aquilo lá, porque tá difícil. Mas a fé é você buscar pelo impossível mesmo. Esse é o propósito. Senão não precisa disso. Então não precisa de propósito, igreja, palavra, nada. É a vida comum da maioria dos ímpios aí. Não, vou lá na força do braço, na minha determinação, e eu tenho meu resultado. E tem muitos que têm resultado, sim. Tá certo? Planta bem, honesto, estuda, se esforça, não tem preguiça, tem que ter resultado, tá certo? E o crente? Que tem a palavra, tem a bênção, tem o favor de Deus, mas precisa também sair, expandir, começar a fazer coisas que não fazia, declarar coisas que não tinha coragem antigamente, saber pedir,
tomar decisões que até então não estava tomando. O que você tem feito de novo? O que você estabeleceu já nesse ano de coisas novas? Gente, isso é o que muda a nossa vida. Se você ainda está com a cabeça do ano passado, do ano retrasado, do outro ano, não vai, esse ano não vai governar não. Se lá em dezembro você falou, não, porque janeiro, assim o negócio vai que vai, diferente. A gente está no começo de março. Não está perdido ainda. Mas será que já perdemos aí 2 meses e pouco? Algumas coisas ainda não engrenou ainda. E não vai engrenar automaticamente. Não vai engrenar. É com os rompimentos aqui dentro que nós vamos romper aqui fora. Porque se eu não expando a minha mente, se eu não rompo os meus próprios limites, a minha própria fé não é rompida, a minha preguiça, a estagnação da minha vida, eu não rompo isso, nada aqui fora vai ser rompido também. Eu tenho elevado o meu nível. Você tem buscado isso, novos hábitos, novos costumes, hábitos diferentes, subir o seu nível. Você se espelha em quem? Qual é a sua média? Quem é a sua média? Quem? A nossa média tem que ser Jesus. Nossa mente de Jesus. Ah, não, mas pelo amor de Deus, ó, Jesus, tal, então vai para Paulo só. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como a gente já falou isso, as pessoas podem imitar você? Podem imitar sua conduta? Você vai ficar feliz vendo o seu filho imitar a sua atitude? Sim? Ótimo. Não? Então, o que a gente faz? Você vai ficar feliz ver uma filha copiando a sua atitude? Sim? Ótimo. Não? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso mudar? Reclamar é que não vai fazer nada mudar. Reclamação não muda a vida de ninguém. Então, nós sabemos qual é a nossa média, o que é importante para nós, pelo tempo que eu gasto naquilo, pelo tempo que eu invisto naquilo. Então eu sei qual é a minha média para onde eu canalizo as minhas energias. Você é média do quê? De quais tipos de pessoas, de influências que você mais coloca força? Quando você olha aí no histórico do seu celular, tem mais vídeos do quê? De coisinha engraçadinha, de piadinha, de música, tem mais vídeo motivacional, tem a palavra, tem o quê? Ou é só filme, só série? Você tem investido no quê? Tem vídeos aí em como você melhorar no seu ramo de trabalho, o que você pode crescer, como você pode melhorar nisso, porque a pessoa quer ganhar um salário incrível, ou abrir um negócio, ou ser o número 1 de tal área, mas ela não sabe ainda o que fazer. Por quê? Porque ela não estuda. Mas aí ela apresenta que ela não tem tempo. Mas o tempo que ela tem, ela está gastando em outra coisa, vendo o cachorrinho fofinho, vendo o carinha caindo lá de skate, e vai chegar a um lugar grande? Não conhece a palavra, não lê a palavra, não ouve a palavra, não assiste a palavra. Eu sempre falo isso, o próprio Jesus falou, né? Muitos no passado gostariam muito de ouvir o que vocês ouvem e ver o que vocês estão vendo. Imagina hoje. Antigamente, uma pregação, você cochilasse, pescasse, você perdia o fio da meada, o raciocínio, nunca mais, acabou. Hoje você tem culto gravado, você tem Bíblia online, você tem Bíblia em qualquer lugar que você quiser, tem um lugar que vende. Antigamente gráfica não tinha, a prensa lá era difícil, em muitos lugares era proibida, só a igreja que podia ter, era clandestino. E hoje a gente tem tanta facilidade.
Mas as pessoas estão investindo o seu tempo em outras coisas. Os jovens, por exemplo, eles não sabem escrever direito, eles não sabem falar direito, porque hoje em dia só manda áudio, só assiste vídeo, não gosta de ler. Então vê que o nível está baixo. Aí não consegue emprego, tem um monte de situações, falta de comprometimento. Por quê? Porque já a média é muito baixa. Todo o tempo que ele tem, ele gasta no TikTok, no Instagram, no Snapchat, em um monte de bobagem. Que só rouba o tempo dele, que só rouba a vida dele. Aí dá 30 anos, está frustrado, está ainda morando com a mãe, com o pai, está sem motivação e ninguém sabe o que fazer. Por quê? Porque lá na base foi deixando, igual a gente vê hoje, você vê em qualquer lugar essa cena desastrosa. Você vê uma criança de 1 ano e meio, 2, já com tablet na cara dele, um celularzinho na cara dele. Ontem eu vi um menino, devia ter uns 9 anos, com um iPhone 12, o bichinho. E com certeza tem criança por aí com iPhone 14 já. E qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Não tem lógica, não. Não tem sentido. Qualquer coisa que possa falar não tem sentido. Depois está com 15. Não, com 15 nada, aí já perdeu mesmo. Mas aí já daqui a pouquinho dá trabalho, está ansioso, está agitado na escola. Vamos dar uma Ritalina para ele, porque ele está com déficit de atenção. Ele é muito hiperativo, todo mundo agora é hiperativo e tem déficit de atenção. Por quê? Estímulo errado. A criança já é agitada. Você dá um trem colorido que explode na cara dele, toda hora uma imagem, uma cena, uma música, um brinquedo, um joguinho, um negócio assim. Você não bota ele para montar um quebra-cabeça, você não dá para ele um desenho, você não ensina ele o valor da leitura. Porque o pai também tem preguiça, a mãe também tem preguiça, não tem tempo, vai apresentar isso. Não lê a Bíblia. Para quem tem uma mente agitada, quem tem uma ansiedade, uma das técnicas para você acalmar sua mente. Mas isso precisa foco, isso precisa esforço, na verdade. Porque a foco a pessoa tenta ter e é difícil ela ter. Então como é que você trabalha isso? Lendo. Lendo. Porque você faz a sua mente desacelerar para caber na velocidade do que você está lendo. É fácil para quem tem essa dificuldade? Claro que não. Claro que não. Mas é um exercício. E enquanto eu falar que é difícil, eu tenho, é meu problema, é meu déficit, é meu TDAH, tal, obviamente eu não vou sair do lugar. Então nós precisamos sair disso. Porque se eu me encho, fala comigo, se eu me encho da coisa errada, eu falo a coisa errada, e eu faço a coisa errada, e também eu ensino a coisa errada. Fala, se eu me encho da coisa errada, eu também ensino a coisa errada. Então veja, você vai dar o que você... Fala mais alto, pessoal, por favor. Tem. Eu dou o que eu tenho, você dá o que você tem. Então se eu estou cheio de coisas erradas, crenças erradas, hábitos errados, palavras erradas, a minha língua é errada, é a língua do mundo, eu vou transmitir esse padrão. E as pessoas, o diabo usa isso hoje em dia, a distração. Onde há distração, há decadência. E a distração, ela parece ruim. Distração é ruim, pessoal. É coisa ruim. Alguém fica distraído, alguém perde o dia inteiro dele assistindo, por exemplo, TV Câmara. TV Justiça? Alguém faz isso? Você conhecer, você me fala. Porque é muito chato. Talvez o cara lá falando o dia inteiro, ou aquele povo brigando lá pela ordem, ao decoro. Ninguém perde a vida dele assistindo TV Câmara, TV Justiça, TV Senado. Ninguém perde. Você vai perder como? Numa série, num filme, em qualquer outra coisa.
Então, as distrações, elas vêm como coisas boas. Alguém pode falar que usar droga é ruim? É ruim? Se fosse ruim, a pessoa usaria, pessoal? Se ela tivesse uma sensação ruim, ela usaria? Sim ou não? Não. Não. Pode falar. Fala o que você acredita. Usar droga. Se fosse ruim, ninguém usaria. Mas aí faz bem? Não. Destrói a pessoa? Sim. Acaba com a vida dela? Sim. Mas se fosse ruim, não usaria. Se usa, é porque sente bem. Então veja, as distrações, elas vêm como coisas boas. O diabo, ele é muito bom nisso. Ele usa coisas consideradas boas para tirar o nosso foco. O que ele pode usar de bom para tirar o seu foco? Ah, não, droga eu não uso. Cerveja eu não bebo. Eu sei. Mas ele pode usar um relacionamento para tirar seu foco. Ele pode tirar o seu foco, muitas vezes, com as próprias bênçãos que Deus está te dando. Ah, mas como assim? Deus te abençoa, Deus te dá saúde, Deus te dá uma vida abençoada. Você já acha que não precisa tanto assim de Deus, mas você não fala isso. Você só começa a ficar mais distante, mais preguiçosinho para orar, mais preguiçosinho para ir na igreja, porque agora eu estou com muito cliente, porque agora tá muito corrido. Então, nós vamos perdendo foco e a gente não vai nem percebendo. A pessoa, quando ela estava doente, lascada de tudo, tal, ela tinha tempo para vir para a igreja, ela orava, ela não perdia um dia, ela chegava aqui molhada às vezes da chuva. Olha que Deus abençoa, cura ela, tem um alívio daquele problema, daquela dor. Ela, em vez de ela buscar com mais força para manter aquilo e para não se perder, ela vai tirando o pé um pouquinho, vai tirando um pouquinho e tal. Ela está ganhando dinheiro, pagou as dívidas, está abençoada, foi promovida. Aí ela vai tirando o pé, porque agora sabe como é que é, né? Não sei. Deus não vai falar assim, não, eu sei, eu te entendo. Deus não vai falar isso. Eu posso falar, não, eu entendi, que agora você está abençoada. Mas aí que vem a autodeterminação, o governo. Eu fiz tudo o que eu precisei fazer para vencer isso. Eu orei, eu busquei, eu ungi, eu declarei, eu meditei na palavra, eu me lancei nos pés do Senhor. Agora que eu conquistei a vitória, eu vou tirar o pé, mas é assim, parece algo que eu já ouvi em algum lugar. Então logo tinham pais, eles faziam o quê, pessoal? Voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Nossa, então isso não é novo, né? Isso é antigo. O diabo ele não precisa de criatividade, porque o ser humano, ele é repetitivo. O diabo não precisa muito de criatividade, ele já aprendeu as técnicas. Afinal, como diz aquela música, né, que nasceu há 10 mil anos, exatamente. Está aí. Ele já conhece os padrões. Mas nós precisamos romper esses padrões. E nós temos condições para isso. Olha aqui, eu não vou ler todos. Daniel 1, eu vou ler alguns versículos para você. Daniel 1, vamos lá. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. 6. Entre eles estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes,
A Daniel deu de Beltesazar, Hananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então veja que aqui já é uma atitude determinada. Eles estavam em outra terra, foram mudados os nomes deles, ou seja, tentaram mudar a identidade deles. Mas aqui tinha um homem, um menino na verdade, mas com muita coisa firme já, com muita coisa enraizada, determinado. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, e se ele achar, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais, Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, e de Hananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência. Então olha só, determinação, não vou me tornar impuro. E agora coragem. Peço-lhe que faça uma experiência, nem para mim nem para você, eu não quero te convencer. Só faz um teste. Faça uma experiência com seus servos durante 10 dias, só não vai matar. 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos, está tudo certo. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Então veja a determinação, a coragem e agora os frutos, as consequências de não ser uma pessoa comum. No 20. Então assim, trate os seus servos de acordo com o que você concluir. 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Nós vemos aqui, falamos já muito sobre essa passagem, que para nós sermos pessoas extraordinárias, incomuns, nós precisamos ter atitudes corajosas. A gente não pode esperar até a colheita para depois plantar, isso não existe. Aqui ele teve uma atitude: eu não quero me contaminar. Ele não pensou que, nossa, a gente vai ser melhor dos melhores dos melhores. Não, nós só não queremos nos contaminar. Então veja, pessoal, ele não buscou pela vida financeira dele, ele não buscou pelo casamento dele, ele não buscou pela saúde dele, ele buscou Deus primeiro. Ele quis agradar a Deus primeiro. Nós só teremos os resultados que nós buscamos, não buscando aquilo propriamente, mas buscando a Deus primeiramente. Lembra que Jesus ensina a gente? Busque em primeiro lugar a sua vida financeira, a restauração do seu casamento. É isso? Não. O reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas a vocês. Então ele só decidiu no coração dele: eu não vou me contaminar com a comida, com a cultura, com as coisas. Eu vou me santificar. E como consequência dessa coragem, Deus os favoreceu de forma extraordinária. Mas primeiro precisou alguém ter coragem de puxar a fila, de fazer algo diferente. Porque todos os demais judeus que estavam ali, com exceção desses 4, se submeteram, se convenceram que não tinham o que fazer. Como é que eu vou fazer? Eu vou morrer de fome. Eu vou ficar com fome. O rei vai ficar bravo comigo. E eu não sei o que vai acontecer. E se eu morrer? Eles não pensaram em nada disso. Nós não vamos nos contaminar, mas fique em paz. Fique em paz. Veja, uma coisa muito interessante que eu gosto de lembrar. Eles não
Fizeram nada escondido, eles poderiam ter recebido a porção do homem aqui, do cozinheiro, e só comido os legumes e a água. Tranquilo? Não poderia, sim ou não? Mas ele não quis fazer nada assim. Ele agiu a fé dele, não nos dê nada. Mas o senhor está com medo, está tenso aí, está preocupado? Faz um teste com a gente só. Fica em paz, tá? Fica na boa aí. Faz 10 dias só. 10 dias você vai analisar. Tire as suas conclusões. Faça com a gente o que você concluir. Bom, tá bom. Senão o rei vai matar, então... Mas beleza, vamos fazer esse negócio aí. 10 dias não vai morrer ninguém. Né? E aqui é consequência. Então até uma passagem que eu acho legal, até hoje no programa dos pensamentos, eu falei, que é aquela passagem de Lamentações. Por que a pessoa reclama, né, da vida? Reclama, vai analisar a sua vida, vai olhar os seus pecados, analise os seus pecados. Então eu não posso reclamar da minha colheita. Eu preciso mudar a minha semente. Eu não posso reclamar da minha vida. Eu tenho que olhar o que eu tenho feito para chegar nesse resultado. Então eu não posso reclamar do meu castigo. Eu preciso analisar a minha vida, onde eu estou pecando, onde eu estou errando. Então nós precisamos sair dessa Babilônia. E aqueles meninos, eles foram levados para a Babilônia, mas eles nunca beberam daquele espírito. A gente precisa sair desse espírito. E nós temos ferramentas para isso. Deus está procurando pessoas que não se contaminaram. Deus está procurando pessoas como esses jovens da nobreza. Fala, eu sou da nobreza. Jovens incomuns. Fala, eu não sou comum. Mais forte, eu não sou comum. Eu não sou comum. Pessoas que não sejam comuns. Tem muita gente comum aí. Você não pode aceitar ter uma fé comum, resultados comuns, uma atitude comum. Porque como é que são as pessoas da nobreza? Elas comem desesperadamente, como se nunca mais fosse comer nada? Sim ou não? Não. Elas não comem de forma desesperada. Elas sabem se portar diante das situações. Elas têm um equilíbrio, uma segurança. Então você que não é comum, você que é da nobreza, você sabe se portar diante de cada situação. Vem uma seta, uma notícia, uma ameaça, uma angústia, uma coisa, você sabe se portar. Você vai orar, você vai meditar na coisa certa, você vai pedir oração, você vai fazer um jejum, você vai na palavra, você vai se posicionar de forma espiritual. Você não vai desesperar igual o mundo faz. Meu Deus, e agora? Eu não sei o que vai fazer. Meu Deus, está perdendo, vou vender rápido, tal. Preciso... Senhor, me ajuda. Eu não sei o que fazer, mas meus olhos se voltam para o Senhor. Eu não sei como resolver, que se eu soubesse eu resolveria. Como eu não posso resolver, eu vou aprender com Jesus. Eu vou aprender com Josafá, eu vou olhar para Jesus, para o Senhor. Vou aprender com Jesus. Eu não vou ganhar uma hora do meu dia, não vai mudar nada do meu dia com as preocupações. Porque eu olho para os passarinhos, eles são cuidados. Eu não valho muito mais que os passarinhos? Tá bom. Então, como eu não posso aumentar uma hora no meu dia, não posso mudar absolutamente nada, ficando desesperado, preocupado, sem comer, sem dormir, xingando as pessoas, vendendo tudo a metade do preço. Não, eu vou me acalmar, eu vou orar, eu vou passar no teste. Eu tenho que passar nos testes. Eu tenho que mostrar para Deus que Ele pode me honrar, que eu não vou decepcionar. Então, os da nobreza, o que eles fazem? Eles tratam bem as pessoas. Porque eles não são escravos que viraram rei. Ele trata bem, não quer impor, mandar nas pessoas. Não, ele é uma pessoa equilibrada, gentil, educada, agradável, firme. Aqui Daniel foi firme com o homem. A gente não vai se contaminar. Eu gostaria que o senhor só desse legumes e água para a gente. Tranquilo, sem brigar, sem ofender, sem medir força. Não, a gente também não vai comer enquanto o senhor não... Ah, rapaz, você acha que você é quem?
seu judeuzinho? Porque você sabe que eles não eram respeitados, né? Era visto como inferior. Firme. Deus está buscando pessoas diferenciadas, de coração diferenciado. As pessoas da nobreza, elas não correm, não vivem correndo, aflitas atrás de dinheiro. Elas sabem se portar como nobres. Quanto mais tempo nós passamos na presença do Rei, fala comigo, quanto mais tempo eu passo na presença do Rei, mais nobre eu me torno. Quanto mais tempo você passa na presença do Senhor, mais próximo, mais parecido com o Senhor, mais nobre você fica. Como diz a palavra, não se apresse em deixar a presença do Rei. Não se apresse em tirar as coisas de Deus da frente. Ó, já fui, já pronto, já cumpri e tal. Deus está buscando jovens de nobreza, jovens de fé. O que é isso? Aqueles que não envelheceram na fé. Não está na igreja há 5, 10, 20, 30, 40 anos e já não produz mais nada. É uma árvore que não dá mais fruto. Envelheceu na fé. Porque há separação, há diferença entre os filhos da realeza e os que decidiram ser comuns. Olha a diferença aqui. Depois desse período, Nabucodonosor inquiriu, questionou todo mundo lá e viu que eles eram 10 vezes mais sábios. Então tem diferença daqueles que são da realeza, daqueles que decidiram ser comuns, comer com todo mundo, se mudar a cultura, mudar o nome, mudar a identidade, tudo. Decidiu entrar no comum. É igual a gente está ouvindo essa história aí, desde que a gente é pequeno, a gente ouve essa história da nova ordem mundial. Exatamente, eles estão tentando, eles querem colocar uma cabeça comum, uma economia comum, uma religião comum, uma mente comum. E a gente sabe que nem num casamento as pessoas são iguais. São diferentes. E é isso que dá a pluralidade e faz com que as coisas vão melhorando. Um tem um pensamento, uma coisa diferente, enquanto é igual no passado, né? Enquanto o império estava crescendo, outro estava caindo, ou enquanto estava caindo, estava se levantando, e as pessoas saíam daqui, iam para lá, e a vida ia mudando. Mas isso é uma coisa chapada, uniforme. Se o negócio afunda, afundou o Titanic inteiro. Simples assim. Mas vende como se fosse assim, a melhor coisa do mundo. E a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Então nós precisamos crescer, pessoal. Como tem uma frase, né? Ninguém tem medo de sardinha. Tem medo de quem? Do tubarão, que é grande, dentão. Ninguém tem medo do gatinho. Mas tem medo do leão. Então nós precisamos crescer. Olha aqui em Jeremias 1:10, para nós finalizarmos. Veja, eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Fala, leia comigo. Hoje, fala comigo, veja, hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então nós recebemos poder, autoridade, para valermos por um exército, para destruir, arrancar, plantar, fazer o que tiver que fazer. Então nós recebemos autoridade para valer por um exército. Mas cadê? Cadê o sair disso? Porque a gente recebe isso. Mas botar para fora é o que nós precisamos fazer. Então qual é o nosso diferencial? Qual o seu diferencial? Você tem estudado mais, tem se disciplinado mais, tem focado mais, tem tido uma fé ofensiva, uma fé que incomoda o mundo espiritual, uma fé onde as pessoas olham para você e aquele parente, aquela pessoa incrédula, carnal, fica incomodada com você. O que é isso? Quer ser melhor que a gente? Não, o seu padrão é alto.
Quando tem um funcionário que começa a fazer só o que ele precisa fazer, disciplinado, focado, organizado, vai nos erros, tenta corrigir os erros e tal. Aqueles funcionários antigos lá que tem aquela cabeça parada no tempo, quer aparecer, quer chamar atenção. Não, só está trabalhando, rapaz. Porque o outro chega, estou aqui há 3, 4, 5 anos, chegou o cara aí, está 3, 4 meses, já está assumindo isso daí, eu sou injustiçado. Não, é porque simplesmente ele não chegou e entrou naquela cultura errada. Ele está saindo, ele quer se destacar. Então, nós temos que analisar isso. Qual o nosso diferencial? O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? E, consequentemente, para chamar a atenção dos homens? Porque aqui eles chamaram a atenção de Deus, e o Nabucodonosor viu a diferença nele, chamou a atenção dos homens. Chamou a atenção das pessoas. Então, busque isso. Ser uma pessoa incomum, uma pessoa diferenciada. Lembra que a bispa tem falado, fala comigo, o que não é santo é comum. Se você não busca santidade, Daniel buscou santidade, ele se tornou incomum, incomparável. É tão claro isso. Ele buscou a santidade e ele se tornou incomum. Ele não buscou ser o mais inteligente, ele não buscou ser o mais sábio, ele só buscou ser santo. E ele se tornou incomum. Então você quer vencer, você quer um relacionamento abençoado, resultados poderosos, uma vida incrível. Não é buscando exatamente por aquilo, é buscando a santidade. É buscando agradar a Deus, porque a palavra o tempo todo, ela não te ensina a ser um monge. Calminho, não posso. Não, ela te ensina a expandir, a crescer, a romper, a acreditar, a avançar, a ir para frente. Deus é um Deus que quer você lá na frente, correndo, voando. Ele não quer você lá na montanha, recluso, e ninguém sabe o que você está fazendo. É uma boa pessoa. Não, ele não quer boa pessoa. Ele quer pessoa de coragem, ele quer pessoa honesta, ele quer uma pessoa íntegra, uma pessoa valente, uma pessoa impactante, uma pessoa que por onde passa ilumina, tudo clareia, que faz a diferença como sal. Ele quer esse tipo de pessoa. Ele não quer um bonzinho que não fez mal a ninguém, nunca prejudicou ninguém. Parabéns. Mas também não vai ter uma vida incrível. Nós precisamos sair, estabelecer. A gente vai finalizar agora o propósito. O que a gente vai manter disso? Vamos manter a rotina, a estabilidade, a consistência, ou a santidade, a perseguição por esse padrão elevado, o padrão de Jesus. Você precisa analisar isso. É muito sério. Senão vai estar em 2024, 2025, pedindo às vezes pelas mesmas coisas. E Deus não quer isso. Você não pode querer isso. Deus não quer, o diabo quer. Nós vamos agradar quem? Deus ou o diabo? Deus, né? Você disse Deus. Mas as suas obras mostram isso? É o que eu falei. Você é forte ou você é fraco? Você é incapaz ou incapaz? O que a sua mente diz? Você acredita no que você falou? As suas obras, as suas semeaduras demonstram que você crê nisso? Responda para você. As suas palavras dizem uma coisa, mas será que o seu coração, a sua mente, o seu estilo de vida, a sua fé, demonstra isso também? Você crê realmente nisso? Se não, aí que está. Esse é o momento quando nós nos descobrimos. Nós entendemos, opa, eu vejo o que eu não estava vendo. Eu declaro um negócio, mas eu saio lá e eu arrego, eu afino, eu recuo. Então vamos nos levantar. Como homens, como mulheres, incomuns, que têm uma fé que ofende, uma fé que incomoda o mundo espiritual, que o diabo fica com raiva, que Deus se alegra, que Deus sorri, que Deus pode
abençoar, honrar, derramar o favor sobre as nossas vidas, simplesmente porque você não está aqui buscando ganhar 10 vezes mais, abrir tantas empresas e comprar tal imóvel, ou ter o seu filho, ou casar, ou restaurar o seu casamento. Não, você está buscando primeiro não se contaminar. Porque quando eu não me contamino, eu mudo. Eu não quero desagradar a Deus. Então eu sei o que desagrada a Deus. Então, consequentemente, eu vou ter uma atitude correta no meu relacionamento, uma atitude correta na minha vida financeira, eu vou ter uma atitude alinhada àquilo que eu sei que agrada a Deus. Então, primeiro eu busco a santidade, para depois ser favorecido como aconteceu aqui com eles. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Graças a Deus. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos por alguns minutos. Eu quero que você analise tudo isso que nós falamos e que você decida hoje, se ainda você não tinha tomado uma decisão em alguma área, de ter essa fé que ofende, que você desperte isso agora. Onde que a minha fé tem sido uma fé comum? Onde que as minhas atitudes têm sido comuns? Tem sido mais um? Mais um aí na multidão, mais um que fala a língua do mundo, que fala a língua da reclamação, do preço de tudo, e da crise, do governo, e... Opa, mas aí todo mundo está falando. Cadê a linguagem do vencedor? Cadê a linguagem de fé? Cadê aquele que confia, que está lá lutando, trabalhando, se esforçando e está feliz? Ah, mas está difícil, tal. Tá, mas você tem a bênção. Ou você acha que aqui para esses jovens foi fácil? 3 anos, só legumes e água? Você acha que isso é barato, é bacana? É gostosinho? É um dos jejuns mais difíceis que existe. Você imagina? Os outros jovens lá tomando vinho, comendo os assados, as carnes, o cheiro lá dos assados, da comida, do churrasco, e os doces, e as coisas diferentes, e toda aquela fartura, porque era simplesmente o palácio do Nabucodonosor, o cara mais poderoso daquele tempo. Então tinha tudo lá. Mas eles estavam lá. Nós não vamos nos contaminar. Então vencer não é fácil. Vencer exige força. Vencer exige resiliência. Vencer não aceita a reclamação, a mediocridade, o ser mediano. Vencer exige um foco. Exige uma resiliência. Então nós precisamos ser esses que trabalham, que têm essa resiliência, que desenvolvem essa resiliência, que decidem ser santos. Daniel só decidiu não se contaminar. E ele foi altamente honrado. Ele passou por vários reis. Ele esteve no topo a vida inteira dele. José é a mesma coisa. Foi vendido, enganado, injustiçado pelos irmãos naquele momento. Ficou lá nas piores condições, estrangeiro, escravo, presidiário. Se hoje as cadeias são nojentas e ruins, imagina naquela época. Mas ele foi passando, atraindo o favor do Senhor, não se contaminando, amadurecendo, porque ele era imaturão. Ele ia contar os sonhos para os irmãos dele, como se ele, na arrogância, ia todo mundo aí, vai se curvar diante de mim, o meu sonho aí. E não deu certo. Deus precisou tratar o caráter dele, porque Deus tinha um plano grande, não para ele,
mas para o povo dele. Guarda isso, pessoal. Deus não faz nada por nós, propriamente dito. Ele faz com que nós sejamos instrumentos nas mãos dele. A palavra diz que por amor a Israel, Deus levantou Davi. Então, por amor a muitas coisas, Deus levanta você. Então não é que Deus gostava mais de Davi, Deus gostava muito de Deus, Deus amava, Davi amava a Deus. E da maneira que ele cuidava, diligente, arriscando a própria vida, tanto que na palavra diz que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, mas o assalariado, o mercenário, ele foge, ele abandona as ovelhas, deixa sozinhas, deixa o animal, o lobo, comê-las. Por quê? Porque não é dele, ele não tem amor. Mas Deus viu no coração, na atitude, o cara arriscando a vida dele por causa de uma ovelha. 2 vezes pelo menos. Contra um leão e um urso. Não é contra um chacalzinho. Não, era coisa violenta. Deus levantou aquele homem para cuidar do povo dele. Deus pode levantar você para cuidar de coisas tão poderosas, tão extraordinárias, porque é do plano de Deus. Porque os planos que dão certo não são os meus ou os seus, são os planos de Deus. Então melhor que seja que o meu plano esteja alinhado ao de Deus. Então que todos os seus planos não sejam planos egoístas, que você vai querer mostrar como você venceu lá para o cunhado, chato, invejoso. Não, mas que os seus planos sejam alinhados ao do Senhor, para que fique evidente que somente Deus poderia ter feito isso. Na sua vida, na sua família, nos seus resultados, de onde Deus te tirou e onde Deus te colocou, para que fique evidente a glória dEle. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo que Jesus fazia, Ele falava, ó, vai contar para todo mundo como Deus tem sido bom para você. Ó, não fala nada. Por quê? Ele não queria ficar famosinho, não queria ser o carinha dos milagres. Não. Ele levava sempre para Deus. Ó, vai lá mostrar para o sacerdote, vai fazer oferta. Vai mostrar que isso é possível. Vai mostrar como que Deus pode fazer na sua vida. Tudo é para Deus. Tudo é pelo propósito de Deus. Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo e morreu, e o seu corpo se decompôs. Então é o propósito dele que vai valer a pena. Que você cumpra o propósito de Deus nesse tempo. Qual é o propósito de Deus nesse tempo com você? É de estabelecer uma cultura com aqueles filhos, encaminhar bem na próxima geração, a você impactar pessoas, vidas lá na sua família, no seu trabalho, para que isso se torne uma corrente infinita de pessoas salvas, almas salvas, uma cultura correta, a cultura do reino. Ou a gente vai passar por essa terra e vai conviver com essa cultura podre que nós temos visto. Por quê? Porque os crentes, é culpa dos crentes, se omitiram. E essas pessoas malignas, usadas pelo diabo, elas não se envergonham das abominações que eles falam. Eles vão falando, vão pregando, vão estabelecendo essa cultura, e os crentes foram se afastando dos seus papéis. Foram saindo da política, foram saindo da escola, foi assistir novela, reality show. Qual é a diferença? Não ficou diferente. Se não ficou diferente, a cultura errada foi dominando tudo. Fé ofensiva. Uma fé que ofende.
Busque isso. Busque o Senhor. Busque a santidade. O que não é santo é comum. Não seja comum. Seja incomum. Seja incomum. Você se torna aquilo que você investe. Aquilo onde você investe o seu tempo, a sua energia, o seu foco, é mais parecido com aquilo que você vai ficar. Quanto mais tempo você passa na presença do Rei, mais nobre você fica. Quanto mais você investe tempo, dedicação, esforço para estar na presença de Deus, mais poderoso, mais santo, mais forte, mais vitorioso você se torna. Não tem segredo. Está muito claro. Se eu acho que é difícil, se eu acho que é complicado, se eu não tenho tempo, se eu apresento desculpas, eu nunca serei incomum. Eu nunca terei uma fé ofensiva. Eu nunca terei uma vida extraordinária. Então tome essa decisão, pessoal. Tome essa decisão, eleve o seu nível, eleve a sua média, fale a língua do céu, fale a língua de Deus, fale a língua de Jesus, fale a língua da palavra. Vai se preenchendo, vai deixando que a palavra molde o seu caráter. Busque crescer todos os dias, sabedoria, inteligência, santidade, disciplina, foco, integridade. Cresça todos os dias. Não aceita terminar mais um dia e você viu que você perdeu tempo nisso, e você ligou a TV de novo naquele programa que só roubou lá 1 hora da sua vida, 2 horas, 3 horas da sua vida. É novela, é programa de fofoca, é 3, 4 jornais para só ouvir mais notícias. Não, vamos parar de ser roubado. Vamos parar de ser roubado. Vamos ter uma fé que ofende. Como a mulher do frasco de alabastro. Quantos anos aquela mulher não guardou dinheiro para comprar aquele negócio? Aquilo valia 1 ano de trabalho. Quantos anos, 10, 15 anos guardando para comprar aquilo? Talvez ela usasse assim, ou nunca usou, esperou por um momento especial. E chegou. Chegou e ela não teve medo. Ela foi e derramou e se entregou e pronto. Ela viu aquela oportunidade. Qual é a oportunidade que você está vendo? E você ainda está pensando e conjecturando e colocando só a pontinha do pé. Não, se joga. Se joga, se lança, vai. Para de ficar pensando e vai. Puxa, que desperdício. Não é desperdício. Ela está fazendo para me preparando para o sepultamento. Ela não está fazendo igual todo mundo faz, que depois que morre vai todo mundo lá jogar perfume, essência, especiaria. Não, ela está plantando agora. Está fazendo agora. Então esse é o tempo que eu tenho. Esse é o tempo que você tem, ou agora. Não é depois. Não é depois que a coisa estiver morta. Aí eu vou lá perfumar, vou perfumar o defunto. Adianta? Já está defunto mesmo. Não, estou plantando agora. Estou fazendo agora. Depois que o negócio ir para o brejo, não adianta mais. Mas agora adianta. Agora eu posso tomar uma decisão. Posso me santificar. Eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai, uma mãe, um profissional, um cidadão, um cristão, uma pessoa diferenciada, impactante. É tão fácil a gente se destacar hoje em dia, está todo mundo na média. Todo mundo preguiçoso, todo mundo procrastinador, todo mundo reclamando, todo mundo vitimista. É tão fácil a gente se destacar hoje. Vamos nos destacar então, com a nossa fé, com a nossa autoridade, com a nossa postura corajosa. Tome essa decisão em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu peço, Senhor querido, que todos aqui, Senhor, seja nas igrejas, seja na transmissão, que saiam daqui cheios do Teu poder, Senhor. Com essa decisão de ter uma fé ofensiva, uma fé que incomoda o mundo espiritual, que chama a sua atenção, Senhor.
Que cada um tome decisões, Senhor. Decisões neste dia, de não terminar da mesma maneira, falando, pensando, agindo igual, apresentando suas desculpas, mas que nós venhamos a romper, Senhor. Todos os dias romper um pouco mais. Em nome do Senhor Jesus, desperta, Senhor. Desperta cada pessoa. Desperta, Senhor. Abra as mentes. Abra as mentes, Senhor, que cada um rompa com autoridade. Que não apresente mais desculpas para nada, mas faça o que é preciso ser feito, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor amado. Eu peço que o Senhor conduza cada um de nós nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Que cada um aqui, Senhor, tome as melhores decisões de chamar a sua atenção, de buscar, como nós lemos, meu Pai, nós falamos. Daniel simplesmente não quis se contaminar. E isso abriu portas para todas as outras áreas da vida dele, Senhor. Então, quando nós buscamos pela única coisa, pelo principal, o Senhor supre de forma extraordinária. Então, que cada um tenha esse entendimento, meu Pai, essa maturidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por essas pessoas, obrigado pelas vitórias, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.